você bem informado. Estamos recebendo aqui nos estúdios, ao vivo, no Giro de Notícias, na capital do estado, a presença da Penélope Caixeta Del Pino, advogada previdenciária. Bom dia, Penélope, é um prazer recebê-la aqui no Giro de Notícias. Bom dia, o prazer é todo meu. A Penélope vai comentar conosco rapidinho alguns pontos principais para o cidadão se lembrar da hora de averbar o tempo de serviço. Quem já se aposentou pode pedir a revisão, Penélope? Pode sim. Tem um prazo decadencial de 10 anos para pedir a revisão da aposentadoria. É muito importante levar em consideração a carteira de trabalho. Quando o cidadão vai dar entrada na aposentadoria, existem algumas contribuições que constam na carteira de trabalho, mas elas não estão averbadas no INSS. E aí ele precisa fazer prova desse tempo que ele contribuiu. E como é que é essa prova? Essa prova é feita com documentos como um cartão de PIS, um saque de fundo de garantia, até a própria folha de pagamento, recibo, olerite. Processo trabalhista vale? Sim, é muito importante, principalmente quando a pessoa se aposenta antes da conclusão da sentença. E aí ele precisa pegar essa sentença e pedir a revisão, que dá, né, uma boa diferença no salário de contribuição. Um outro documento que as pessoas acabam esquecendo é o tempo de serviço militar para os homens. Quando você dá a entrada, e não, às vezes a pessoa está precisando de pouco tempo, 10 meses, 1 ano, e a certidão de reservista dá um salto, né, no tempo de contribuição. Isso para quem serviu. Isso para quem serviu. Para quem não serviu, não vale. Não, para quem não serviu, não vale. Mas para quem é de Campo Grande, tem a área alfa, que é a área de risco, e ele tem um plus, quase 1/3 a mais desse tempo que ele serviu o Exército, e esse tempo ele é computado na hora de aposentar, exclusivamente para esse fim. Outra questão, conversando aqui com a Penélope, o contador recebeu e não pagou o INSS. O que fazer? É uma situação bem delicada. Primeiro, ele vai precisar provar que ele tinha um contrato com esse contador, que ele fez esse repasse com essa finalidade, porque o contador acaba fazendo vários serviços. Então, ele vai precisar provar que ele tinha um contrato para o fim de fazer a contribuição previdenciária daquela pessoa, porque às vezes ele faz dos empregados e não faz a do empregador. E aí ele vai precisar fazer um boletim de ocorrência de apropriação indébita, porque esse dinheiro foi recolhido, não foi repassado, e entrar com uma ação contra o contador, para conseguir inverter esse tempo de contribuição. Ele tem que provar que ele liberou esse dinheiro para o contador e o contador não fez o pagamento. Sim, e infelizmente isso é muito comum. Acontece. Ô Penélope, por exemplo, quem não tem um contador, vamos supor, o cidadão. O cidadão perdeu o trabalho, ele está sem atividade e ele quer continuar pagando a Previdência. Ele pode, no Instituto, pegar aquele carnezinho e pagar o mínimo do mínimo do mínimo para poder contribuir? Sim. Como é que ele faz isso? Esse carnê, ele é vendido nas livrarias. Mas é bem interessante que ele vá até uma agência do INSS para que ele seja informado da melhor maneira de contribuir. Ele pode contribuir como contribuinte individual, que ele vai pagar uma alíquota de 20% em cima do salário que ele decidir. Ou então ele pode pagar ainda como facultativo, dona de casa, estudante. E existe uma alíquota reduzida de 11% para as pessoas de baixa renda. A diferença é que com essa alíquota você não aposenta por tempo de contribuição. Mas também com a reforma é uma modalidade que vai acabar deixando de existir. Quando você contribui com 11% ou 5%, que é para o trabalhador de baixa, que é para o contribuinte de baixa renda, aquele que está devidamente cadastrado no CRAS, ele consegue fazer uma contribuição de 5% do salário mínimo, que dá menos de R$50. Isso conta como tempo para ele se aposentar por idade. Porém, ele ainda tem direito a auxílio-doença, pensão por morte, auxílio maternidade. Ele fica protegido pelo sistema de seguridade social. Esse benefício, essa proteção vai continuar? Pois é. Essa é a questão. Estão tirando louça. Recebi aqui uma informação do pessoal lá do Nordeste. Tiraram o tal do BPC. Isso. Da família, de um cidadão que é irmão dele, que receberia R$200 por mês. Ele tem um pai e um irmão. O pai é cadeirante, o irmão é especial.
Tiraram o BPC do pai e do irmão. Ele falou, a gente é de uma família humilde, mas a gente vai dar um jeito. Porque o dinheiro já não dava, nem para comprar a fralda do garoto. A gente agora vai. O que ele visualizou? Que com a retirada desse BPC, do LOAS, que todo mundo recebe, haverá uma falência das pequenas cidades brasileiras. Porque esse dinheiro movimenta, e sem falar no remédio, que grande parte das pessoas vai ter que consumir. Então, a pergunta que eu faço para você é essa: esse benefício vai ou não continuar? Ou ainda vai ser tratado agora no mês de agosto, dia 6? Então, o BPC, a princípio, ia diminuir o valor dele, mas as regras continuaram iguais. Vamos ver o que vai acontecer agora em agosto, dia 6 de agosto. Mas, a princípio, as regras para o BPC ficaram mantidas. Tanto o BPC quanto o rural ficaram mantidas. São as regras atuais. Agora, no caso desse ouvinte que te fez essa pergunta, ele precisa entender o que aconteceu. Por que esse benefício foi cortado? Porque aumentou, saiu do índice porque para receber o benefício, você tem que ter uma renda per capita da família inteira. Uhum. Então passou do índice. Passou do índice. Porque alguém começou a trabalhar? Isso, acho que sim. Então aí, nesse caso, às vezes, se ele tem como comprovar despesa com remédio, com fralda, ele consegue pedir uma revisão ou até judicializar para que essa renda seja revista. Porque no INSS é bem criterioso, é 1/4 do salário mínimo, a renda per capita. Mas a justiça, ela às vezes aceita até meio salário mínimo. Então é importante ele entrar com uma ação para ver se ele consegue restabelecer o BPC. Ok. Agora são 8h07. Estamos conversando com a Penélope Caixeta Del Pino. Ela é advogada previdenciária. Penélope, como saber o valor da aposentadoria? Saber quanto você vai receber? Como é que o cidadão faz que está ainda esperando essa possibilidade? Então, o cálculo do salário de benefício, ele corresponde a uma média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 94. O que ficou para trás não é considerado. Então, quando em 94 mudou para o Plano Real, eles consideram apenas esses salários de 94 para frente. Algumas pessoas se sentem prejudicadas porque, anterior a 94, quando elas eram mais novas, elas estavam no auge do seu vigor para trabalhar. Elas tinham salários mais altos e esses salários não entram nessa conta. Por isso muitas pessoas falam, mas eu ganhava tão bem, eu contribuí em cima de tantos salários e agora minha aposentadoria ficou tão baixa. É por isso, porque de 94 para trás é desconsiderado. Então, de 94 para frente, pega do 100%, descarta os 20 salários mais baixos, fica com 80% dos melhores salários e é feita uma média aritmética simples. No caso da aposentadoria por idade, começa com 70% desse valor, mais 1% por ano de contribuição. Então, a aposentadoria por idade, na regra de hoje, você precisa ter no mínimo 15 anos de contribuição. 60 de idade mulher e 65 homem. Então, se você começa com 70 e você tem 15 anos de contribuição, você já tem mais 15%. Você parte de 85%. Então, você vai receber 85% daquele salário de contribuição. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, incide um fator previdenciário, que é um redutor que faz cair um pouco o valor dessa aposentadoria. Então, tem o INSS, no site do meu INSS, tem uma calculadora que você simula, você coloca seus dados e ele faz esse cálculo para você, ele faz essa soma dessa média aritmética, ele descarta e ele inclusive mostra para você quais são os salários que eles consideram, que são os 20% mais baixos. Ok. E a reforma dos servidores públicos, haverá judicialização? Provavelmente sim, porque os servidores públicos, eles são tidos como os grandes vilões, né, do déficit da Previdência. E as alíquotas ficaram bem mais altas, dependendo do valor. Então, provavelmente, quem se sentir prejudicado vai acabar judicializando. Verdade. E os pontos obscuros que vão ser tratados agora em agosto, Penélope? Então, tem um ponto que me preocupa, que você tocou no assunto no comecinho. Essas pessoas que contribuem com essa alíquota reduzida, 5% e 11%, elas não se aposentam por tempo de contribuição, apenas por idade.
Só que é uma alíquota reduzida, porque a alíquota normal é 20%. Então, o que será que vai acontecer com essas pessoas? Isso não está claro na PEC. Um outro ponto que preocupa bastante é em relação ao auxílio-doença. Porque no artigo 201, inciso 1º, ele diz o seguinte, que o auxílio-doença e a pensão ela vai ser para a cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para trabalho e idade avançada. O contribuinte facultativo, ele não está trabalhando, mas ele contribui e hoje ele tem direito a receber o auxílio-doença. E agora, do jeito que está escrito aqui nesse inciso 1º do artigo 201, ele diz para trabalho. Como é que será que vai ficar o contribuinte facultativo? Será que ele vai ter direito? Hoje ele tem. E agora, com essa alteração na PEC? A gente ainda não sabe. É um ponto bem obscuro. Que vai ser tratado, você acha, em definitivo agora no mês de agosto. Isso, eles vão precisar esclarecer, porque tá assim, né? Os juristas estão discutindo. E aí, vai ter direito, não vai ter direito? Como é que ficou? Porque não dá para entender. Verdade. Falamos com a Penélope Caixeta Del Pino, advogada previdenciária. Foi um prazer recebê-la aqui. Esperamos que você retorne para comentar conosco ainda esse assunto tão interessante, complexo, difícil de entender e que é de interesse da coletividade brasileira. Eu é que agradeço, é sempre bom falar sobre o direito previdenciário, porque muita gente acaba perdendo direitos por desconhecimento das regras. É verdade. Bom dia para você, Penélope. Bom dia, obrigada. 8h12, no Giro de Notícias, a gente vai para o intervalo de 4 minutos e voltamos daqui a pouquinho com outras notícias. Se você presenciou um fato